fome comer, pra quem tem sede de vida, vida eterna beber. Um dia, pra quem pediu receber, pra quem sofreu injustiça, ver a justiça nascer. Tudo enfim vai se explicar, e a verdade vai reinar. Um dia tudo será alegria, não haverá mais tristeza, incerteza, medo e dor. O dia do Senhor. Um dia pra quem perdeu encontrar, pra quem chorou a partida, nunca mais se separar. Os justos vão se reencontrar, e a morte não. Bom dia, meus irmãos. Eu tô um pouquinho sujo, mas vamos lá. Eu tava no Instagram agora e ali eu vi um detalhe assim: por que Jesus se batizou se ele não havia pecado? Né? Ele veio para nos instruir, ele veio para nos ensinar como que deve ser, né, a vontade de Deus. Ele veio para fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade, né? Ele, sendo parte de Deus, antes de que o véu se rasgasse, né, e eles se desunissem, né, porque antes era Deus e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ou seja, o Verbo era Jesus, o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne por amor a nós. No tempo em que estava sendo criado a terra por Deus, Jesus estava com Deus naquele momento. Então era só Deus e o Filho, né? Pai e Filho. Ou seja, naquele momento em que Deus pensou em criar a terra, certo? Ele já não se agradou. Então ele pensou nem em criar. Quando ele pensou em criar, ele já não se agradou e nem quis criar mais, né? Então ele já não parou por ali. E Jesus, por amor a nós, né? Por amor a nós, aí foi um processo ali. Aí Deus, por Jesus aí pelo fato de Jesus nos amar, Deus viu o amor de Jesus por nós no momento em que, quando Deus pensou em criar, né, ele já não se agradou. E Jesus, vendo o que ia ser feito e que ia acontecer, sentiu as nossas dores para que nós pudéssemos ter o direito à salvação. Ele fez tudo o que ele fez, e foi ali que a terra foi criada, por meio de Jesus. Se não fosse Jesus, nós nem existiríamos. Ou seja, quando Jesus veio na terra, se batizou, ele se fez carne, ele tornou-se homem. Então ele desceu à terra, ele era espírito, e hoje ele é espírito, mas antes ele estava espírito, fez carne, ponto. Quando ele desceu aqui, ele viveu entre os homens. Então ele sofria as tentações da carne, eles passavam por dificuldade, mas Jesus jejuava, Jesus conversava com Deus, Jesus cumpria a palavra de Deus, respeitava a vontade do Pai, por isso nele não havia pecado. Mas então por que ele se batizou se ele não tinha pecado? Para nos ensinar. Aí nós podemos também dizer assim, mas
se Jesus não tinha pecado, se batizou para nos ensinar, para mostrar como nós deveríamos fazer a vontade do Pai. Então ele estava nos ensinando. Nós somos filhos, então ele ensina, né? Quando a gente tem um filho, a gente ensina o filho, ó, vai por aqui, vai por ali, vai por ali, faz assim, faz assado, né? Então ele estava nos ensinando, nos instruindo, mostrando para nós que mesmo ele sendo filho de Deus, a humildade dele era tão grande, ele desceu o nível de Deus e se fez como um homem. Então ele passou por tudo que nós passamos hoje, mas nem por isso ele se corrompeu. Por isso que ele foi o único a cumprir todo o processo. E outra coisa, o que é que nós podemos perguntar assim? Quem realmente matou Jesus? Podemos dizer assim, os romanos, os fariseus, né? O povo daquela época, a corte? Não, foi o próprio Pai. O próprio Pai, imagina, lembra de Abraão, quando foi dar Isaac? Lembra de Abraão, quando ouviu a voz do Senhor e teve que levar Isaac como sacrifício no altar? Assim, Deus deu seu único filho Jesus como sacrifício no altar, na cruz. Por quê? Deus, ele não suporta pecado, ele abomina. Pecado para ele não é algo abominável aos olhos de Deus. Então, quando Jesus se tornou pecado, pensa a ira de Deus como um míssil teleguiado. Aquele míssil pensa o míssil do pecado é a ira de Deus. Então, quando Jesus tomou todo o pecado para si, onde estava a ira de Deus? Onde estava o míssil chamado ira? Analisa comigo. A ira de Deus caiu toda sobre o Filho. Quando Jesus disse assim: Pai, aparta de mim este cálice, Senhor, não era a dor da cruz, era a dor da separação. A dor da separação entre o Pai e o Filho. Porque a partir daquele momento que ele fosse separado do Pai, eles não seriam mais um só. Por isso que Jesus disse: eis que morrerei aqui e me assentarei ensinar para fazer a vontade do Pai. Vontade do Pai. Então ele se batizou, cumpriu todo o processo, passou por todo o processo, né? E além de passar por todo o processo, ele abraçou os nossos pecados. Foi esse intuito que Jesus veio na terra: abraçar os nossos pecados e se fazer pecado, porque nele não havia pecado, né? Nele não havia nada de que hoje nós temos, né? Então, para que tudo se cumprisse, ele teve que tomar todo o pecado para si, no processo que ele estava vivendo, que ele estava fazendo, né? Ele teve que tomar o pecado para ele, para que toda a lei se cumprisse, para que lá no princípio, como eu expliquei, se cumprisse. Porque antes de ele vir, já tinha tudo isso acontecido. Antes de nós existirmos, ele já tinha visto tudo o que ia acontecer, ele já tinha visto que ele seria o Redentor. Por isso que ele se propôs para o Pai em dar a sua vida por nós. E Deus, por ver isso, se sentiu, Deus, por ter um amor por nós também, permitiu que o seu único filho viesse até aqui para nos salvar, que por intermédio do filho nós teríamos a salvação.